Fala, investidor, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Luiz na Bolsa, tá? Hoje a gente vai trazer dois bancos, vai fazer aqui uma análise muito rápida do cenário atual de dois bancos, tá? Um deles é o BPS3, que é o Banco do Brasil, e o outro é o BMGB4, o Banco BMG, tá? Vamos verificar aqui alguns índices, tá? Seu PVP, PL, dividend yield, etc. Algumas informações, alguns indicadores e alguma opinião, uma opinião sincera, né? De como, nesse momento, está a situação dos bancos, tá? Vale salientar que, recentemente, né, houve aí um acréscimo de IOF, pode aí acarretar um pouco mais de endividamento da população brasileira, né? Infelizmente, a Selic está 14,75, isso influencia muito na situação do crédito, vai ficar tudo mais caro, e os bancos podem sim ser afetados pela inadimplência, tá? Mas, de uma forma ou de outra, toda vida que o banco vai emprestar o dinheiro, ele vai ter o dinheiro ali de retorno, ou seja, ele vai sempre estar lucrando em cima. O que pode pecar aqui seria a inadimplência, tá? Que a inadimplência crescendo, obviamente, vai acarretar, né, numa proporção maior de não haver lucro dos bancos, tá? Haver endividamento da população e, consequentemente, não haver lucro. Mas vamos verificar aqui os dados, tá? De uma maneira bem específica aqui de Banco do Brasil e BMG. Aí você faz a sua análise em casa, tá? Se vale ou não a pena. Não é recomendação de investimento, nem de compra ou venda de qualquer ativo. Vamos falar aqui só o que os números estão trazendo pra gente. Estamos utilizando aqui o site Investidor 10, tá? Vamos falar aqui, como eu disse anteriormente, dos dois bancos. Hoje, Banco do Brasil está cotado a 24,14, tá? Trouxe um resultado, digamos que um pouco não interessante, tá? E o mercado reagiu de uma maneira muito severa com o Banco do Brasil ultimamente. Por quê? Banco do Brasil, os analistas esperavam uma projeção ali de 9 bilhões no último trimestre. Viu ali 7,4, 7,3 bilhões, assim, de uma maneira bem rápida, tá? Sem números frios. Então, digamos assim, 20% a menos do esperado. E isso afetou e muito o mercado, tá? E o Banco do Brasil, que custava há pouco tempo, tá? Pouco tempo mesmo, dia 14 desse mês, a gente estava gravando dia 28/5, né? Dia 14 estava custando R$ 29,70. Já hoje, dia 28, após o fechamento do mercado, está custando R$ 24,14. Ou seja, ali um baque muito grande para quem é investidor, tá? Em questão dessa queda, né? E por uma situação dessa queda, né, recentemente, que apenas aí 2 semanas caiu 20% quase, né? Seu PVP ali está 0,76, ou seja, o que é o PVP, para quem não entende, é o preço sobre o lucro patrimonial. Quando o PVP está 1, né, quer dizer que aquele valor é o valor justo pelo banco ou por qualquer ação, ou seja, o PVP 1 é o que realmente está valendo. Quando o PVP está abaixo de 1, quer dizer que há um desconto. E quando o PVP está superior a 1, quer dizer que estão negociando aquela ação acima do que ela está valendo no momento, tá? Isso aqui é uma análise fria, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. O dividend yield dos últimos 12 meses, né, tá em 10,57%. Quer dizer que isso vai se repetir, Paulo? Não, não quer dizer que isso vai se repetir, tá? Até porque o que passou, passou. Beleza? A cotação, como eu falei, 24,14. PL 6,36. Descendo aqui um pouco mais, tá? Um valor aí bastante interessante para você que gosta de Banco do Brasil, para você analisar, tá? A gente está verificando aqui um payout desse banco de quase 70%. Ou seja, a cada R$1 que ele ganha, 69 centavos ali é distribuído entre os seus acionistas. Isso de lucro líquido, tá, pessoal? Isso de lucro líquido. Beleza? Não de receita bruta. Beleza? A gente tem que verificar aqui também, ó, um ROI de quase 12%, tá interessante, beleza? Um ROI muito interessante. Descendo aqui mais um pouquinho. Vamos ver aqui a comparação com outros bancos. Só um segundinho. Dividend yield dos últimos 5 anos está 8,50, ou seja, está muito bacana, tá? Ah, Paulo, mas a Selic hoje está 14,75. Se eu investir em renda fixa, beleza, se você gosta de renda fixa, show de bola. Mas eu gosto de renda variável. Ah, por que eu gosto de renda variável? Além dos dividendos, tá? Vai ter o quê? A probabilidade de eu receber a valorização da cota, tá? Hoje, né, tá desse valor, né, de uma forma ou de outra, porque a renda fixa está pagando muito bem. E muita gente sai da renda variável e vai para a renda fixa, por questão até de segurança, tá? Eu sou um investidor que gosto, assim, de ter um apetite por risco, então por isso que eu prefiro renda variável. Obviamente tenho renda fixa como reserva de emergência, mas prefiro renda variável. Uma coisa que ninguém observou, talvez ninguém ou poucas pessoas. Banco do Brasil está com data com em aberto, pessoal. Banco do Brasil está com data com em aberto de JCP aqui, ó.
data com o dia 6/2. A gente está falando dia 28/5. Dia 6/2 já é na semana que vem, tá? Então fiquem atentos a isso, beleza? Pagamento, dia 12/6. Valor, entre um e outro, né? Somamos dois, dá aproximadamente ali 42 centavos. Ou seja, logo o Banco do Brasil vai pagar 42 centavos por ação, beleza? Dá mais aí de 1%. 1,7% aproximadamente. Descendo mais um pouco, a gente consegue ver aqui o que? A gente consegue ver o radar de dividendos do Banco do Brasil. Note que a cada 3 meses ele vai pagar 2. Está quase um fundo imobiliário, né? Janeiro não paga, fevereiro e março paga. Né? Abril não paga, maio e junho paga. Julho não paga, agosto e setembro, outubro não paga, novembro e dezembro paga. Isso é um radar, tá? Não quer dizer que exatamente vai pagar. Mas de acordo com a recorrência, tá pagando aqui de acordo com esses meses, beleza? A cada 3 meses paga 2 meses. Descendo mais um pouco aqui. A gente já fez aí o método Graham e o método Bassi no vídeo anterior, tá? Quem quiser pode ir lá ver. Ó, verificando aqui, em comparação com os outros bancos, tá? O Banco do Brasil, né? Ele realmente é um gigante, tá? Ele teve o 4º maior lucro aí da Bolsa de Valor, né, brasileira, ou seja, ficou atrás de gigantes, mas ainda assim continua sendo um gigante. Proporcionalmente, obviamente, os bancos menores se saíram muito bem. Beleza? Então, o valor de mercado aqui hoje do Banco do Brasil é de 138,4 bilhões. Dividend yield de quase 11%. Se você verificar aqui questão de dividend yield relacionado aos outros bancos, ele está ganhando aqui, tá? O ROI não. O ROI ali ele está quase 12%, tem outros bancos com ROI maior, show de bola. Mais uma coisa você tem que notar, o PVP do Banco do Brasil está quase igual ao do Bradesco. Na verdade, está menor do que o do Bradesco. E o Banco do Brasil é um gigante, pessoal, mais de 200 anos de mercado, beleza? Banco do Brasil gigantesco. E o PL ali, ó, também interessante. Beleza? Fiquem ligados no Banco do Brasil. Como eu falei, analisem. Beleza? Descendo um pouco mais. Tem uma situação aqui que realmente a gente tem que verificar, né? Que se seguir lucro versus cotação, tá? Ó, de onde vem os negócios do Banco do Brasil, né? Setor bancário, obviamente, setor bancário 62,37 bi, né? Seguridade 2,2 bi e outros 2 bilhões. Descer um pouco mais para a gente verificar. Ó, aqui a receita, né? Receita e lucro líquido, tá? A gente pode verificar que realmente houve uma queda aqui, tá? Houve uma queda aqui, ó. Se a gente verificar os últimos 12 meses, receita líquida, tá? 278 bi. Anterior, beleza, 273. 265 anteriormente. E 276. Mas se a gente verificar o lucro líquido, né? A gente está falando de receita líquida, agora se a gente verificar o lucro líquido, ó, nos últimos 12 meses foi de 24 bilhões, anteriormente 29, antes disso 33 e antes disso 29. Ou seja, a gente está menor aí até do que 2022, tá? Está menor que 2022, porém ainda é um lucro gigantesco. Ah, ele vai continuar pagando ali 10, 11%? Talvez não. Pode pagar ali 8, 8,5, 7. 9, vai depender de vários fatores, beleza, pessoal? E aqui a gente tem um gráfico de lucro versus cotação. Nesse gráfico aqui, tá? A gente pode dizer que está equiparado ali o valor hoje ao valor aproximado do que está valendo realmente o Banco do Brasil. Porém, o Banco do Brasil tem muito lastro, né? Ele pode crescer bastante, né? Como não? Também pode cair, tá? Então, vai de você querer investir ou não no Banco do Brasil. É um resumo bem rápido aqui do Banco do Brasil e agora a gente vai começar o resumo do BMG, tá? Esse banco aqui tá me deixando muito intrigado. Por quê? Porque o seu PVP tá 0,49. Um PVP de um banco de 0,49 pagando yield de 10% é para se analisar, tá? Não é recomendação, mas é para se analisar. O preço dele hoje está 3,72. A gente desceu um pouquinho aqui, ó. A gente desceu um pouquinho aqui. Não há muito tempo, tá? Ele estava custando 4,17 aproximadamente ali, tá? Isso de 19 de outubro de 2024, 4,41, né? Ou seja, há espaço para crescimento, tá? Há espaço para crescimento, sim. E vou mostrar que há espaço para crescimento mais na frente. Descendo um pouco mais. Ó, payout de quase 80%. O payout do BMG está superior ao payout do Banco do Brasil, beleza? O ROI realmente não está tão alto, 6,53. Mas tem um payout muito interessante. Descendo um pouquinho mais. Verificando aqui a empresa, BMG. Ó, dividend yield dos últimos 5 anos, 10%. 10,20%. E o yield atual 10,38%. Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Se a gente levar em consideração, vamos aqui, pensa comigo. Se a gente levar em consideração que o yield atual, né, é em média 10%. E no ano 2025 ele só pagou
10 centavos, há uma probabilidade. Isso não quer dizer que vai acontecer, tá? É uma probabilidade que ele pague ali aproximadamente ainda esse ano uns 35 centavos, ou perdão, uns 25 centavos, uns 27 centavos por ação, né? Que o que responde ali a uns 8%, né? 7% aproximadamente. Então, dê uma olhada, né? Vê se está interessante, não está interessante, tá? E outra, o pagamento dele, ó, abril, julho, outubro e dezembro. E a gente subindo aqui mais um pouquinho, ó, uma média, né, que é o radar de dividendos, né? Pagamento aqui, ó, que aconteceu em julho. O último em julho, né, depois novembro e dezembro. Se você verificar aqui os anteriores também, mais ou menos ali. Então o radar de dividendos está sendo bem interessante. O próximo pagamento a gente está quase em junho, né? Já chega julho. Pode ser aí uma observaçãozinha, beleza? E verificando aqui, né, descendo um pouco mais, a gente vai verificar o lucro versus cotação. Isso é importante porque a gente consegue verificar o quanto o banco, né, está conseguindo receber, tem um lucro líquido ali de acordo com o seu serviço, com as suas taxas, etc. Tá? Ó, a gente verificar aqui de 2017 até hoje, você verificou uma crescente muito alta da receita, beleza? Da receita líquida muito alta mesmo. E nos últimos 3 anos, digamos assim, de 2020, vamos botar 2024, né? Não teve um 2022, não teve um lucro líquido ali tão alto, mas 2023 teve um lucro líquido de 270 milhões pelo tamanho do banco, e em 2024 279, e nos últimos 12 meses houve uma crescente, né? Então isso explica muito bem porque a cota se valorizou, né? Nesse último período aí, a cota custava ali, não está com muito tempo, custava 2,70, 2,80, valorizada bastante, interessante. Mas não justifica muito a queda lá de 4,40 para 3,72, se houve um lucro líquido maior, né? E um payout de quase 80%, ou seja, há uma probabilidade muito grande dele poder pagar esse lucro líquido ainda esse ano, né? Se o payout é de quase 80% e houve um lucro líquido, a probabilidade dele pagar esse ano é muito alta, tá? E a gente verificar, e houve só um pagamento de 10 centavos por ação, cerca de 3% ali, aproximadamente, né? 1 centavo, se não me engano. Então, verificando aqui de uma maneira bem grotesca o lucro versus cotação, a gente consegue verificar que a cota está aqui 3,7 e pouco, né? 3,70 alguma coisinha, né? 3,72, e o lucro líquido lá em cima, de 314 milhões. Você verifica aqui que há uma ascendente muito grande no lucro, né? E uma horizontal, digamos assim, de uma maneira horizontal, a continuidade aqui do valor da cotação do BMG. Eu, sinceramente, não consigo compreender o porquê que ele está realmente indo muito na horizontal, mas há uma tendência, não é que vai acontecer, tá? Não é recomendação, volta a repetir, mas há uma tendência de que a cota siga o lucro líquido, ou seja, acompanhe, né? E provavelmente, se vir a distribuir bons dividendos esse ano ainda, há uma probabilidade crescente dessa cotação, tá? Então, pode ser que aconteça? Pode. Pode ser que não aconteça? Pode ser que não aconteça também. Mas com um payout de quase 80%, ele vai distribuir, né? A tendência é que distribua um valor muito, muito relevante ainda esse ano, né? A probabilidade, beleza? Então, fiquem aí com a análise do Banco do Brasil, que eu acho, tá? Porque um banco desse que está com um lucro interessante, está com um payout de 0,49, perdão, um PVP de 0,49, payout de quase 80%, e um dividendo de mais de 10, né, uma valorização de 12 meses ali de quase 20%, né, verificando aqui, teve um crescente muito interessante, ó, como eu falei para vocês, 2 e pouco, ó, no final, na metade ali, há praticamente um ano atrás, né, custando 2,86, e cresceu ali para 3,72, 6,75 aproximadamente, houve uma crescente muito interessante e não entendi o porquê foi que não ficou aqui nesse patamar de 4,40, 4,50 ali, beleza? Fiquem com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo. Foi mesmo aqui para poder passar para vocês, né, um pouco aí do Banco do Brasil e do BMG e do que eu estou achando hoje na situação, tá? Reforçando, mais uma vez, não é recomendação de compra ou venda de qualquer ativo. É uma mera análise feita de uma maneira rápida, tá? Você tem que, quando você for comprar seu ativo, você tem que ser responsável por isso, você tem que fazer a sua análise, tá? E isso aqui é mais para abrir a mente de vocês, para saber ali onde que eu posso procurar algum indicador, onde que eu consigo ali fazer alguma verificação de dados. E importante você saber fazer isso, tá? E o site Investidor 10 é um site que eu gosto muito, tanto ele quanto o Status Invest, tá? Para estar aí buscando essas informações e
poder coletar dados para saber se uma ação está interessante ou não para mim, se é o que eu busco ou não para minha carteira. Beleza? Fiquem com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo. Até mais, pessoal. Valeu!